sequestro e assassinato de uma menina de 8 anos chocou o Brasil nos anos 70, não só pela brutalidade do crime, como pela omissão das autoridades que deveriam estar empenhadas em solucioná-lo. Essa história ocorreu numa época em que o Brasil passava pela ditadura militar, e mais tarde se descobriu que o regime tinha tudo a ver com o que havia acontecido. O caso da menina Araceli é o tema de hoje no Relembre o Crime. Essa história começa em 1973, mais especificamente no dia 24 de maio. Um menino de 15 anos, morador de Vitória, pegou o atalho em um matagal próximo à sua casa para ir até a padaria. Mas enquanto caminhava pela trilha, algo estranho chamou sua atenção. Um cheiro forte e muito desagradável vindo de dentro da mata. Quando se aproximou, ficou chocado com o que viu. Era um cadáver, em estágio avançado de decomposição. O corpo era de uma criança. E naquele momento, só havia uma criança desaparecida em Vitória. Era a menina Araceli Cabreira Sanches Crespo, de 8 anos de idade. Ela havia saído da escola em 18 de maio de 1973 e ido embora, mas nunca chegou em casa. A polícia local começou a investigar e logo as pistas levaram a um suspeito. O delegado convocou uma coletiva de imprensa prometendo uma grande revelação, que deixaria a sociedade em choque. Acontece que, na véspera dessa coletiva reveladora, o delegado recebeu uma visitinha especial no seu gabinete. Uma visita que mudaria os rumos dessa investigação. Guarde a informação sobre essa reunião que vamos voltar nela mais pra frente. Quando chegou a tal coletiva reveladora, em vez de chocada, a população ficou decepcionada. O delegado apontou como principal suspeito um morador de rua qualquer, que nunca foi identificado porque possivelmente era fictício. Muitos anos depois, descobriu-se que o motivo dessa revelação decepcionante do delegado foi a visita que ele havia recebido no seu gabinete na véspera. E essa foi apenas a primeira de muitas interferências externas que o caso sofreu. Nos anos seguintes, um sargento chamado José Homero Dias, que atuava no combate ao tráfico de drogas, se propôs a investigar o caso por conta própria, mas acabou morto em condições suspeitas. Outro episódio que chamou atenção foi o de um escritor chamado José Louzeiro. Ele escreveu um livro-reportagem sobre o caso que acabou sendo censurado pelo regime militar. Logo ficou claro que mexer no caso Araceli era perigoso demais, mas nem todo mundo se intimidou. É aqui que entra um dos protagonistas dessa história. O deputado estadual Clério Falcão, que se elegeu justamente com a promessa de elucidar esse caso. Ele formou uma CPI na Assembleia Legislativa, onde finalmente se tornaram públicos alguns dos detalhes importantes que tinham permanecido ocultos até então. Os principais suspeitos eram os jovens Paulo Elau e Dante de Barros Michelini, conhecido como Dantinho, 2 jovens de famílias tradicionais e influentes da região que tinham proximidade com o regime militar. Lembra daquela visita surpresa que o delegado recebeu em seu gabinete? Era Dante de Brito Michelini, o pai de Dantinho. Na CPI, convocada pelo deputado Clério Falcão, foi ouvida uma testemunha que foi chave para entender a dinâmica do crime, uma mulher chamada Marisley Fernandes, ex-amante de Paulo Elau. Marisley revelou que havia se aproximado de Araceli e a levava para tomar sorvete quase todos os dias. Ela teria feito amizade com a menina a pedido de Paulo, que tinha interesse nela. Então, na tarde de 18 de maio de 1973, Marisley encontrou com Araceli próximo ao local onde ela deveria pegar seu ônibus e a convidou a entrar no carro de Paulo, um Mustang branco. A menina foi levada para o porão de um bar que pertencia aos Michelini. Lá, ela foi violentada e dopada e acabou morrendo devido à elevada ingestão de drogas. O corpo foi carbonizado e desfigurado e posteriormente levado ao matagal, onde foi encontrado dias depois, no dia 24 de maio. Em 1980, Paulo Elau e Dantinho foram condenados a 18 anos de prisão e Dante Michelini a 5 anos. Mas, em 1991, os acusados recorreram e a sentença foi anulada. Em 1993, o caso prescreveu sem que ninguém fosse preso. Mas isso não quer dizer que o caso Araceli tenha sido esquecido. No ano 2000, o Congresso Nacional instituiu o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em homenagem à menina. Essa interferência de pessoas poderosas nas nossas instituições é um problema crônico na sociedade brasileira e que foi muito intensificado na época da ditadura. O caso da menina Araceli é um exemplo que ilustra bem as formas com que as práticas do regime impactavam cidadãos comuns que nem tinham envolvimento algum com política. Que a memória de Araceli sirva para repensarmos nossa relação com a ditadura
e com as relações de poder dentro das nossas instituições. Bom, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. E se quiser outros vídeos como esse, comenta aqui embaixo. Qual crime marcante gostaria de relembrar? Para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, acompanhe também o portal e as redes sociais de O Tempo. Até a próxima!